Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos biomas mais fascinantes e, olha, mais resilientes do Brasil. Um ecossistema que é, sem brincadeira, um verdadeiro mestre na arte da sobrevivência, a Caatinga. Bom, para começar aqui tá uma pergunta rápida. Qual é o único bioma que existe inteiramente dentro do Brasil? Pensa bem nisso, hein? Um ecossistema completo que não se encontra em mais nenhum lugar do planeta. Pois é a Caatinga. E essa exclusividade toda, bom, isso faz dela um patrimônio natural de valor, assim, incalculável. É um verdadeiro tesouro que só o Brasil tem. Mas afinal, o que define a Caatinga? Basicamente, é um bioma de clima semiárido. E essa única característica nossa, ela molda absolutamente tudo por lá. Desde o começo, ela já impõe condições ambientais que são assim muito, mas muito desafiadoras. Certo. Agora, para a gente entender de verdade a Caatinga, a gente precisa ter uma ideia do tamanho da coisa, né? Onde ela fica? Qual a dimensão desse bioma? E olha, o primeiro número já chega para impressionar. A Caatinga cobre 10% de todo o território brasileiro. 10%. Não é uma área pequena, isolada, não. É uma fatia gigantesca do nosso país. E esses 10% se espalham principalmente pelo Nordeste, pegando também um pedacinho do Sudeste. Mas o que é realmente impressionante é como esse bioma domina alguns estados. Pega o Ceará, por exemplo. 100% do território é Caatinga. 100%. E no Rio Grande do Norte, na Paraíba, os números são quase tão altos. Fica muito claro que a identidade, sabe, a cultura, o ambiente desses lugares, tudo está ligado de um jeito muito forte a esse ecossistema. Ok, então a gente já sabe onde a Caatinga está. A grande questão agora é como é que a vida, principalmente a vegetação, consegue não só sobreviver, mas prosperar num lugar que é basicamente definido pela falta de água. Bom, cientificamente, a vegetação de lá tem um nome: savana estépica. Parece complicado, né? Mas esse nome técnico já dá uma boa pista. É uma paisagem mais aberta, totalmente adaptada para a aridez. E aqui está o grande segredo. Toda a vegetação dali evoluiu com um único objetivo principal: aguentar longos períodos de seca. Isso não é o plano B, não é uma exceção, é a regra do jogo na Caatinga. E a estratégia é brilhante de tão simples. Quando a estação seca chega com tudo, as árvores simplesmente perdem todas as folhas. Fica aquele cenário esbranquiçado, sabe? Mas por quê? Simples, para não perder água pela transpiração. É um mecanismo de defesa super inteligente que deixa a planta guardar o que tem de mais precioso e, bom, esperar com paciência a chuva voltar. Bom, depois de ver essa dureza toda do clima e as adaptações das plantas, é natural pensar, ok, a fauna de lá deve ser bem escassa, né? Pois é aí que a Caatinga surpreende de novo e com força. Apesar de todas as condições, o bioma abriga uma diversidade de animais que é simplesmente incrível. Aves são a maioria, mas também tem um monte de mamíferos, répteis e até anfíbios. Sim, anfíbios, o que parece uma loucura num lugar tão seco, mas é verdade. Vamos colocar isso em números, que fica mais fácil de visualizar. Só de mamíferos, são cerca de 150 espécies diferentes vivendo e prosperando por lá. Passando para os répteis, a diversidade também é enorme. Olha só, são 47 espécies de serpentes e, coladinho ali, 44 espécies de lagartos. É bicho que não acaba mais e todos, claro, perfeitamente adaptados a esse ambiente. E agora, talvez o número mais surpreendente de todos: 47 espécies de anfíbios. É isso mesmo, anfíbios. Aqueles animais que a gente sabe que dependem de água, mas que de alguma forma encontraram jeitos incríveis de sobreviver e se reproduzir no coração do semiárido. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande lição? O que a Caatinga tem para nos ensinar no fim das contas? A história toda é um paradoxo fascinante, né? De um lado, a gente tem o desafio: condições ambientais supercríticas, um clima semiárido, secas que duram meses. E do outro lado, a realidade: uma flora com estratégias de sobrevivência geniais e uma fauna rica, diversa e superabundante. O ponto central é exatamente este: a Caatinga é, acima de qualquer outra coisa, uma aula. Uma aula magna sobre adaptação. Ela é a prova viva de que a vida não só persiste das condições mais difíceis, mas que ela pode florescer de maneiras que a gente nem imagina. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão. Um ecossistema que foi todo moldado pela arte da sobrevivência com certeza tem muito a nos ensinar sobre resiliência. A grande questão que fica no ar é, em um mundo que muda cada vez mais rápido, o que o futuro reserva para esse bioma tão único e
tão nosso, tão brasileiro.